Gente, estamos aí para mais um SICAP do Rerê Mapeamento Básico da Woman Bees, projeto do qual a Lili, que está aqui com a gente, é uma das cofundadoras, né? Nós já vem acontecendo, né, no tempo da Lili, né? E enquanto esse mapeamento está acontecendo, ela já participou de 2 hackathons, se eu não me engano, né? Ela já produziu, a UMB já produziu junto com a Universidade em Lima, né? A Latina Hackathon, e depois teve também outros eventos, enfim. É aquela coisa, a gente vai fazendo de acordo com as aberturas, né? E também teve uma semana que eu não pude chegar, enfim, acabou que. Mas continua, a gente continua de fato, né, a dinâmica de fazer o mapeamento básico. Inclusive, hoje, que nós vamos fazer é fazer uma memória, sabe? Vai ser importante fazer essa memória para compreender o que nós já mapeamos, né? O que está em aberto, etc. E quais foram as compreensões que emergiram desse mapeamento básico que a gente está fazendo com o projeto da Lili. Antes de eu seguir e a gente fazer um check-in, né, para saber como é que cada um está chegando, coisa e tal, eu vou perguntar para a Lili se tudo que eu falei em português agora aqui deu para você entender, senão eu falo um pouquinho em inglês também, não tem problema não. Sim, eu entendi, entendi tudo. So, Deu para entender? Ótimo, então beleza. Então, yeah. Então, É, então, Lili, eu passo para você, você faz o seu check-in, como é que está chegando, como é que está seu espírito, how was your day today? Are you fine? Are you feeling well? And yeah, let's kickstart this. Então fica à vontade aí, fica à vontade para esse check-in, querida. eu estou chegando, primeiro, boa noite com todas as pessoas. Eu estou chegando muy contenta. Hoy es viernes, Friday. So we have some days, festival days in the coming days. So due to the Peruvian national days. So yeah, I'm happy because I will travel tomorrow here near to where I live in, but I'm really excited. Eu estoy feliz, estoy contenta porque voy a viajar mañana, así que para relajarme un poco, un poquinho. Obrigada. Passo para Esther. Isso, Esther? Oi, Lili, tudo bem? Bom, então vou me aproveitar que você entende o português, tudo bem? Posso falar em Sim, inglês tudo também? bem. Não tão Não, bem, mas português. posso. Tudo bem? Na última reunião não consegui ficar inteira, assistir inteira, porque estava muito tarde aqui no Brasil, não aguentei, No mas problem. problema. Então tá. E hoje estou aqui para entender o seu projeto, para participar, para aprender mais sobre optimismo. E é isso. Contente também. Não. Hoje você vai aprender sobre o projeto dela, que é o One Bees, né? A gente vai fazer Ah, a tá. memória. Então tá. Ela é delegada da Optimismo. Nesse encontro que você foi um encontro para falar da 6ª temporada da Optimismo, cujas inscrições já finalizaram, acho que 15 de julho, se não me engano, né? July 15, the possibility for you to be part of the 6th season of Optimism closed. I think was 15th of July, right? Yeah. Lili, yeah, 15th of July, yeah. But it will have a lot of seasons, so we will have other opportunities to do that. Teremos outras temporadas. A gente vai ter ainda a possibilidade de fazer isso em outras temporadas, outras estações aí. Bem, I'm going to share. Eu vou compartilhar my pantelha, minha tela, ok? And vamos fazer uma dinâmica de memória, tá, Lili? Nós vamos fazer uma dinâmica de memória do que a gente mapeou até agora, tá bom? Então, Okay. vamos lá. Vamos começar aqui, só para a Esther sentir onde está. Então, Esther, nós começamos a mapeando aqui as origens, tá bom?
literalmente começamos a mapeando as origens do projeto, está tudo aqui escrito de forma sintética, porque o mapeamento básico, diferente do crítico, né, ele não entra nas micronarrativas, ele não abre o código culturalmente, né, para você enxergar todas as ligações, ele fica realmente na essência, na síntese, né? Então aqui você fica sabendo que nasceu em 2022, quer dizer, o projeto tem 2 anos, né? Que quando ela estava na Universidade em Lima, no Peru, quer dizer, é um projeto ligado à educação e tecnologia, né? E ela conheceu a Brigitte, né? Que é a cofundadora com ela. Quer dizer, na verdade, a Brigitte já tinha um projeto e ela se juntou à Brigitte, né? Que estava realizando eventos educacionais sobre tecnologia para mulheres de todas as idades, junto com a Alison, já como uma bis, né? A missão de querer empoderar as mulheres com relação à tecnologia, pois no Peru muito poucas mulheres têm acesso a mesmo, ou seja, apenas 25% conseguem acesso à tecnologia. Leia-se ciência de computação, desenvolvimento de software, engenharia de software, ciência de dados. E em junho daquele ano, 2022 mesmo, já fizeram um evento sobre a Web3, depois de aprender sobre com o marido da Brigitte, né? Ou seja, e não havia, digamos assim, consciência sobre o Web3 no Peru em 2022. Isso é um dado alarmante, né? Ou seja, você está falando de 2022, 2 anos atrás, você ainda não tinha a visibilidade, o entendimento, né, no Peru como um todo, como um país, sobre o Web3. Né? Isso realmente foi um dado muito interessante que a Ligue compartilhou com a gente, né, com relação às origens. Né? Aqui, no mapeamento crítico, por exemplo, a gente entra em muito mais detalhe aqui, né? A gente fica querendo entender como é que ela chegou na universidade, a gente abre o código, né, de como foi esse envolvimento com a Brigitte, enfim, depois, né, com a própria Alison. Aqui a gente faz de uma forma mais sintética, né? Depois a gente foi explorar a proposta de valor, né? Aqui e aqui, ó, inclusive aqui tem um aprofundamento. Eu não fiz o aprofundamento, mas tem um aprofundamentozinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Criando o primeiro. Seu primeiro NFT foi o nome do evento, ó, criando o seu primeiro NFT em 2022. Algumas mulheres tinham ouvido falar sobre Bitcoin, mas de forma negativa, mas o desconhecimento da Web3 como um todo era bem grande. Né? Então, esse foi o evento que elas fizeram em 2022, né? Criando o seu primeiro NFT. Né? Aí depois a gente foi explorar, né, a proposta de valor, né? Empoderar mulheres através da Web3 para que as mesmas criem projetos ligados. Né? E aqui a gente ficou sabendo com ela, né, que foi realizado, né, em abril de 2023 a primeira hackathon ligada à Web3 em todo o Peru. Olha que interessante, né? Abril de 2023 aconteceu a primeira hackathon, né, ligada à Web3 em todo o Peru. E foi aberta para todas as pessoas. Foi um processo orgânico que incluiu a Universidade Continental e foi coorganizado com a Andino Dal, né, do marido da Brigitte. Né? Então, foi isso aí. Com relação à dinâmica da proposta de valor, né, e a prototipação dessa proposta de valor. Né? O que ela considera áreas de atuação, né? A própria geração de educação Web3, a própria governança usando blockchain, a formação de comunidades Web3, como criar seu primeiro produto Web3, como é que se faz staking, né, de finanças descentralizadas, de DeFi, investir em cripto, né? Como fazer as mulheres se interessarem e participarem em hackathons, né? São as áreas de atuação da WomanBiz, né? Nesse sentido, ela já tem o envolvimento da WomanBiz não se restringe só ao Optimism, né? Elas já têm envolvimento com a ANS, com a Arbitrum, com a Celo, com a Near Protocol, com a Scroll, né? Com outros blockchains camada 2 do Ethereum, né? Já estão aí. Aqui a gente vai, hoje nós vamos explorar os tipos de capitais aqui que a gente não explorou ainda, né? Aqui, por exemplo, a gente começou a explorar tipos de recursos, né? Aí eu perguntei para ela quais são os recursos que um BIS necessita, né? Ela falou recursos humanos. Em termos de recursos humanos, ela falou devs, designers de Web3, videomakers, né?
ela precisa de recurso fiat ou cripto para financiar os projetos próprios, para realizar as hackathons, né, para fazer os bootcamps educacionais, né, para pagar voluntários, para fazer, ou seja, para gerar alianças e ter patrocínios, etc, etc. Né? Aí a gente fez a seguinte pergunta: que recursos podem ser disponibilizados por ela? Né? A gente começou a fazer essa pergunta para ela, para Lili. Lili, que recursos você poderia disponibilizar, né? Não só para o Ambisa, mas para o Ambisa, ou para qualquer outro projeto, né? A gente fez esse exercício com ela. Ela começou a listar, né, o que ela considerou recursos abundantes, né? Assessoria de marketing para aplicar a fundos da Optimism, né? Ela considera isso um recurso abundante, que ela pode estar sempre compartilhando com as pessoas, né? Mais para a Base também, né, faz parte da Optimism também. Proporcionar feedback para projetos Web3, né? E assessoria para co-desenvolver o pitch do projeto Web3, Web2 para Web3. Então, isso tudo ela compartilha como recurso abundante. Olha que interessante, né? E como recurso empático, aquele recurso que está ali, está ocioso, que não é abundante, mas você pode estar acessando. Ela falou produtos de merchandising dos eventos Web3, ela vai acumulando, né? Canetas, lápis, adesivos, cadernos, etc. Falou da tradução de textos de inglês para espanhol, olha só que legal. Né? Ela também compartilha isso como recurso empático, né? Capacitar os empreendedores a se tornarem gestores de comunidade, também é outra coisa que ela faz, disponibilizando como recurso empático. E recursos condicionados? A gente fez a pergunta para a Lili. Aí ela botou aqui: assessoria completa para aplicar a fundos da Optimism, desde que delegue tokens OP para a Lili, enquanto delegada da Optimism para a América Latina. Quer dizer, então, ela dá essa assessoria completa para projetos e para as pessoas, desde que você delegue tokens OP. Quer dizer, a condição para ela fazer isso é você ter os tokens OP da Optimism e delegue para ela, né? E ela disponibiliza tempo para se cocriar, e ela disse que ela disponibilizaria tempo para se cocriar a primeira edição de um bootcamp educacional sobre o Web3 da UMBIS aqui no Brasil. Olha que legal, né? Ela disponibiliza, desde que a gente, obviamente, a condição é a gente entender onde nós faríamos isso aqui no Brasil, correto? Que, obviamente, a gente já pode fazer, já tem um local para fazer, que é aqui no Arca Hub, né? Que daqui a pouco, Lili, eu vou te mostrar aqui o Arca Hub. A gente já está aqui no Arca Hub, local que a gente pode fazer o evento, né? Desde que as pessoas e projetos do Rerê cheguem junto para co-criar o evento como um todo. A condição é essa, né? Desde que as pessoas e projetos, no caso também as interfaces, né, do Rerê cheguem junto para co-criar o evento. Então, isso aqui, gente, é uma rápida memória, tá? É uma rápida memória, porque a gente tem muito mais coisa para explorar aqui. Aqui embaixo que tem, ó, a gente ainda vai explorar formas de engajamento, quais são as culturas, que tipos de desafios culturais que ela está enfrentando, né, nessa dinâmica, né, de estar realizando esses eventos educacionais, essas hackathons. A gente vai querer entender quais são, como é que tem sido essa experiência de fazer a transição da Web 2 para a Web 3. Tudo isso a gente vai mapear ainda com a Lili, tá? Sem contar os tipos de capitais. Tá? Então, antes de eu seguir aqui, né, deixa eu dar boas-vindas para a Claudinha, que ela chegou ainda há pouco, né, e pedir para a Claudinha fazer o check-in dela. Claudinha, seja bem-vinda, querida. Pode fazer seu check-in. Você está aí com a gente, Claudinha? Hola, Claudia. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. É porque a pessoa nesse notebook aqui, não sei por que que esse ficou diferente do meu. É porque tu tá no Miro, né? Será que é isso? Tá no Miro. Esse aqui é o Miro, É. exatamente. Então, feliz de estar aqui com você, Lili. Saudade. Oi. Boa noite. E é bom ver novamente o seu projeto e como você se disponibiliza para nos ajudar no Brasil. Estou doida para você vir fazer realmente o hackathon aqui. Muito bem, muito bem. Obrigado, Sim. querida. Bem-vinda. Bem-vinda. Agora que a gente fez a memória, eu vou perguntar para a Lili, se ela gostaria de agregar
do que eu falei tudo aqui rapidamente, Lili, fazendo a memória do que nós já exploramos, tem mais alguma coisa que você gostaria de agregar, que você gostaria de complementar do que eu falei? Eh, bueno, sí, claro, el mapeamiento básico, o sea, me ayudó a poder pensar en ideas de Women Bees, de cómo podremos mejorar en las siguientes actividades y saber con qué recursos nos contamos y qué podemos hacer con ello. De mi lado, de hecho, ahora está abierta una programa de grants en Optimism, así que es un buen momento. Yo les voy a compartir mi calendar si ustedes quieren agendar asesorías para postular o aplicar a estos fondos de grants. Así que puedo empezar con el punto de los recursos que yo tengo para ofrecerles a ustedes. Y así incluso podríamos armar el plan del bootcamp o hackathon que tengan pensado para hacer hacer allá. So, ahí les puedo pasar mi disponibilidad. Maravilha! Aí eu vou perguntar para a Esther e para a Claudinha se elas conseguirem entender tudo que a Lili acabou de falar, senão eu reforço, eu falo de outra forma. Eu acredito que eu entendi que ela vai solicitar grants agora para otimismo para esse projeto, né? Resumidamente. Não? Não foi isso que ela falou, Então, não. não entendi. Eu não sei, eu acho que a gente vai ter que falar inglês da próxima vez, não vai ter jeito. Não, eu entendi. Você Ela entendeu, falou que Cláudia? está disposta a nos ajudar aqui Isso. a fazer a utilização do Web3, como ela já tinha combinado, e ela está pensando como fazer. Quando a gente estiver disponível para fazer, ela também estará. Isso Tá aí, vendo como Cláudia. é que eu Isso estou aí. entendendo Cláudia é bem? a rainha da comunicação, eu falo isso, gente, tanto para ouvir quanto para falar. Desculpe. Eu É isso falaré en aí. portugués, en inglés, en español, en inglés. Então, isso que a Lili está fazendo está mapeado aqui, tá, gente? Ou seja, a gente literalmente mapeou qual recurso que ela considera, né? Abundante, empático e condicionado. Então, o que ela acabou de falar está dentro do recurso entre abundante e empático aqui, né? Não, está mais num recurso abundante e quando a gente for mais à frente, seria uma espécie de esquenta, de um aquecimento, sabe, Esther e Claudinha, para que a gente, ainda nesse ano, a gente visualize se a gente consegue fazer esse ano, no próximo ano, essa hackathon da Woman Bees aqui no Brasil através do Rerê, entendeu? Então, ela quer primeiro que as pessoas conheçam, né, a, a Optimism, né, conheçam o coletivo da Optimism, conheçam a dinâmica de governança, entende que o trabalho que ela faz como delegada, né, e as pessoas possam fazer o que a gente já fez com ela, Esther, eu, você, o João, lembra? Junto com o Tiago, o Atos, a gente delegou tokens para ela, né? Delegou tokens OP para ela, né? E isso é uma dinâmica que para ela é importante como delegada, né? Para ela poder melhorar o ranqueamento dela, enfim, ela entender que ela está sendo, que de fato existe uma comunidade, vamos dizer assim, apoiando o trabalho que ela está fazendo, entendeu? Ela está representando, digamos assim, não uma comunidade, ela está representando várias comunidades. E no caso do Rerê vai ser interessante, sabe, Lili, porque, como eu te falei, o Rerê não é um projeto, né? É um protocolo cultural, é um protocolo, é cultural protocol, né? Então, dentro da ecologia, né, do ambiente do Rerê, você tem vários projetos que têm as suas respectivas comunidades sendo tecidas, né? Você tem várias pessoas, né? E você tem várias interfaces. Então, acho que a Lili ainda com o tempo ela vai conhecer melhor o Rerê. Ela ainda está começando a conhecer o Rerê. Ela vai começar a entender como é que o Rerê é esse povo, né? Com vários tentáculos e vários projetos dentro, né? Então, e vai ser através de Rerê que a gente vai estar fazendo.
Se não esse ano, com certeza, no mais tardar próximo ano, a primeira hackathon, né, da Woman Biz aqui no Brasil através do RE, né? Então é isso. Podemos continuar aqui, galera? Vamos falar um pouquinho, vamos mapear hoje os tipos de capitais? Vamos explorar aqui? Vamos continuar. Por mim, sim. Então tá. Vamos mapear aqui os tipos de capitais aqui, ó. Então, então aqui, ó, Lili, você está aqui, Lili, com a gente, querida? Ou você caiu? Ela está aqui com a gente. Okay. Antes da gente continuar, deixa eu dar boas-vindas aí ao Cauê. Cauê, querido, fica à vontade para você fazer seu check-in aqui. Nós já estamos começando a explorar os tipos de capitais com a Lili. Fica à vontade para fazer seu check-in. Seja bem-vindo. Valeu, Vini. Desculpa, gente. Minha filha tá jogando bombinha aqui. Bem na hora que eu comecei a falar. Bom, chego, né, com as meninas aqui nessa finalzinho de expediente, vamos dizer assim, né? Se bem que não tem expediente, mas passei o dia inteiro fazendo coisas e agora tava aqui com elas, passei um tempinho, resolvi entrar para acompanhar também. Bom, mas chego curioso para saber como foram os andamentos das primeiras etapas do mapeamento básico, né? É um mapeamento básico, né, que está sendo feito. Beleza. E, bom, estou curioso para saber o caminho que vocês estão tomando. É um prazer ter você aqui, Lili. Valeu por me receber também, né, no seu projeto. Desculpa, gente. É isso. Obrigado. Então tá Oi, bom, beleza. Bem-vindo aí, Cauê. Bem, Lili, vamos lá. Lili, para você, quantos tipos de capitais existem para você? Você, assim, fora o capital financeiro monetário, que outros tipos de capitais você vem na sua cabeça, assim, que existe aí fora? Tipos de capital, el recurso humano, human resources. Você considera recursos humanos um tipo de capital, é isso? Sí. Because with the people, with the teams, we can create more type of projects. But let's explore this a little bit. Vamos explorar isso um pouquinho melhor. Você considera que nós humanos somos complexos? Do you consider that the human being is a complex being? Mhm. Tá. So if we are complex beings, right? We are full of resources, right? We are full of all sorts of resources. Do you agree with that? Se nós somos complexos, nós somos cheios de recursos, né? Aí eu pergunto, all these resources, we can understand that all these types of resources that we as humans we have, right? You can read them in different types of capitals. Mhm. Do you understand what I'm saying? Ou seja, será que todos os recursos que nos faz complexos e humanos, a gente não pode ler esses recursos como diferentes tipos de capitais? Do you agree? Você concorda com isso, Lili? Do you agree with that? Sim. Então, let's put it this way. If I say to you that could I say that if you're a spiritual person, you're someone that is gifted to be very spiritual, right? That you and in the spiritual way you invoke in people their capability to be spiritual too. Could we consider that a type of spiritual capital that you have? Like humans. Yes, Like a capital. human. Yes. Mm. Ou seja, a gente, se você é uma pessoa espiritual, né? Uma pessoa de fé espiritual, enfim, uma pessoa que trabalha a sua espiritualidade, né? Isso é uma coisa que você, enfim, você pratica meditação,
você pratica coisas que fazem bem para a sua espiritualidade, né? E que isso é um recurso, isso não deixa de ser uma espécie de capital como recurso, não deixa de ser uma espécie de capital que você tem, né? No caso, um capital espiritual. Então, por exemplo, a gente pode considerar que esse recurso, essa sua capacidade de ser uma pessoa espiritual, a gente pode considerar esse um tipo de capital também, como um capital espiritual? Do you agree with that? Você concorda com isso? Yeah, sim, I agree with. So, em vez da gente chamar de recursos, porque quando a gente bota recursos humanos, quando a gente fala, when we say this expression, human resources, recursos humanos, qual é o movimento? What is the movement that we're doing? Qual é o movimento que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo dizer que a gente está envelopando, né? Ou seja, we are making an envelope in our complexity. Nós estamos envelopando a nossa capacidade, dizendo que, chamando de recursos humanos, o quê? Aquela pessoa que vai fazer a parte operacional, por exemplo, aquela pessoa que vai fazer a parte executiva, aquela pessoa que vai fazer a parte estratégica numa empresa, correto? Ou a gente vai falar da especialidade dessa pessoa. O recurso humano é um engenheiro, o recurso humano é um tecnólogo, o recurso humano é um advogado. Entende o que eu estou falando? Quando a gente fala, when we talk about this human resources, we tend to give specialized, we look as a profession, we look as a specialty, a qualification. A gente olha para as pessoas olhando para a qualificação delas, né? Olhando para se elas têm, por exemplo, um diploma na universidade, ou they have diploma, university diploma, you know? So, when we put human resources, the way that you put it simplifies our complexities, ou seja, simplifica a nossa complexidade. A gente só consegue olhar as pessoas, né? Olhar as pessoas com esse olhar organizacional, com esse olhar, né? Com esse olhar, digamos assim, educacional, ou de qualificação educacional, né? Ou de mercado de trabalho, né? De labor, as a labor market, né? So we're not going to work as human resources. So we're not going to look at this as human resources. We're going to try to divide in different types of capitals. You see, all the resources that we have as complex beings, we can divide in different types of capitals, right? And there's a precedent. Existe precedente que comes from permaculture, que vem da permacultura, in the 70s, nos anos 70, in the last century. They have 8 forms of capital. 8 forms of capital. They call it experiential capital, capital experiencial. They call it spiritual capital, capital espiritual. They call it intellectual capital, capital intelectual, right? They have financial capital, capital financeiro ou capital monetário, right? So we have different types of capital. Do you agree with that? Você concorda com isso? Daria para a gente trabalhar dessa forma? Sim, I agree with that. So Okay. in that way, we have, So, you say financial. So let's begin with you. Vamos começar por você. Considering all resources that you see as abundant, as empathic or conditionated, as we already explored, considerando os recursos que você já considera abundantes, empáticos e condicionados, né? Como é que você faria a indexação desses recursos? Para que tipo de capital? Por exemplo, você é uma pessoa de colocar a mão na massa? Are you a hands-on person to let's I have to make some things, so I'm a hands-on person, so I put my hands on and I do things. So, você é uma pessoa de colocar a mão na massa e fazer coisas? Are you this type of person, Lili? Você é esse tipo de pessoa, Lili?
I don't know exactly what. Like you have to do something. Like let's put it. You're going to do uma planilha. You're going to do uma planilhazinha no Google, né? Tem muita gente que não sabe fazer uma planilha no Google, né? A lot of people don't know how to make a spreadsheet on Google. So, but for you it's easy. So you do it like in a split second. Você faz isso rapidinho, né? So are you this type of person, a hands-on person, like I do that. For me, that's easy. So do you are you this type of person, or you don't have this easiness to do things promptly, like Okay. I do it. Mhm. Yes. If I know things, or if I have a background doing that things, I could help. Podría ayudar a las personas. So if you have if you feel that you know about something, se você sente que você sabe de alguma coisa, you are a hands-on person. Você é uma pessoa de vai lá e coloca a mão na massa, é isso? Sim. So, do you like If I have to the knowledge, share with people? Do you like to share with people your knowledge? Yeah, I do in my community, in women business. Yeah. So do you see how different capitals that you're already touching here with this as you start to see yourself as a resourceful woman, a resourceful being, right? And being critical to understand that if you know something, you share it, you're hands-on, you're going to make it happen. So yeah, that's you, right? So what types of capital are related to this capability that you naturally have? Quais são os tipos de capitais no seu entendimento que você está ligada, né? Que você já está dotada por causa dessa sua facilidade de fazer e compartilhar, de fazer as coisas e compartilhar, as coisas que você sabe fazer e compartilhar. Okay, podría ser intelectual financial, algo así. So let's put Lili here. Lili Santos, right? So let's just write down what you understand as a type of capitals that you are related with, né? Quais tipos de capitais que você está ligada a? Então, você acha que é capital intelectual, é isso? What else? Capital intelectual. Like a service capital, like to do activities that maybe could like help in another way, not just knowledge, like serving people, attending. Interessante. Let's take a look on the 8 forms of capital of permaculture, right? That you can find them in the Green Pill network, right? The Green Pill network utilizes the 8 forms of capital coming from permaculture as a basis, as a basic background for them to develop all the culture around ReFi, right? Regenerative finance. So let's take a look on that. So I'm going to open here. Let me just open here a thing here. So deixa eu abrir. Gente, eu vou pegar aqui as 8 formas de capital, né? The 8 forms of capital. Green Pill. Okay. Here we go. Are you seeing, guys? Vocês estão vendo, gente? Não, ainda não.
Então vamos lá. E agora, estão vendo? Agora sim. Aqui, ó, que a gente entra aqui no Gitcoin, que é do próprio Kevin Rock, isso aqui, né? Que é o fundador aí da Green Pill Network, né? Tá aqui, ó. Olha os tipos de capitais que ele lista aqui. Vamos lá, para facilitar o trabalho nosso hoje aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Estamos vendo sim. Estou tentando seguir aqui. Então, considera, Lili, capital social, social capital, capital material, material capital, capital financeiro, financial capital, money, capital da vida, né? Ou seja, living capital, né? Capital vivente da vida, capital intelectual, capital experiencial, de action, né? Capital espiritual e capital cultural. Ele divide, na verdade não é ele, isso aqui é baseado na permacultura, né? A permacultura divide Quem assim pôs os isso tudo junto foi o Gregory Landua, né, da Regen Network. Teve e mais pessoas que estavam envolvidas também nesse trabalho, mas vem desse Gregory Landua. Exatamente, da Regen Network, mas ele se baseou na permacultura, né? Lá de trás, que já falava disso, né? Dos anos 70, Cauê. Daí Então, seria o Bill Mollison, né, que puxou isso. exatamente, essa galera aí. Aí, eu primeiro quis fazer esse exercício com a Lili, sabe? Para ela já sair desse paradigma, né? Que é do paradigma organizacional, de pensar em recursos humanos, né? Porque a gente acaba simplificando muito a nossa complexidade, né? A gente acaba não enxergando a abundância de recursos que nós dispomos como seres complexos, né? E a gente tem dificuldade de ver que recurso conversa com que tipo de capital, vamos dizer assim, né? Mas aqui, inclusive, ele nesse artigo aqui, né? A conexão, o tipo de capital social, ele considera que a currency, né? Ou seja, a moeda corrente do capital social são as conexões. Tá vendo aqui, gente? So the typical currency of the social capital is the connections, right? And que gera complexidade que tem a ver com influência e relacionamentos. It has relationship with influence and relationships, right? Yeah, I think so. Social like have connection, relations, or influence. So that type of capital we have in women biz. Let's see. Yes. So now I think that you're getting it, right? Agora acho que você está entendendo, né? We're going to map the different type. We're going to work with this framework. Nós vamos trabalhar com esse framework aqui, tá? Para a gente mapear quais são os capitais, né, que estão em torno hoje da Woman Biz, correto? E começando por você, né? E começando, nós vamos tratar o projeto em si, nós vamos fazer esse trabalho olhando para o projeto, né? E vamos fazer esse trabalho olhando para você, Lili, tá bom? A gente está começando olhando por você. Então, por exemplo, você considera que o capital, que você é uma pessoa que naturalmente gera capital social? Because do you consider that you naturally generate social capital because you are a person of connections, of making relationships, something like that? Do you consider yourself like that, Lili? Você se considera assim? Acho que ela tá no mudo, Lili. Tá no mudo. Tá no mudo. Okay, sorry, I was talking. Yes, I consider myself a type of person. At least in women biz, I have the influence to make new connections and So do you consider yourself someone that generates material capital, in a sense
to generate tools, infrastructure, you know, in technology, for instance, or other else. Você considera uma pessoa que gera capital material, gera ferramentas, gera infraestrutura do tipo de trabalho que você faz? Do you consider yourself someone that generates naturally this type of capital, this material capital? Você se considera uma pessoa que naturalmente gera esse tipo de capital, Lili? Building, or I No, don't no, have no, things no, no, that- don't. This is just a, yeah. This is just a generic example. Isso é só um exemplo mais genérico, né? Quais tipos de capital se relacionam de uma forma mais genérica, a more open way. But I'm talking about you, like looking at the work that you do in Woman Bees. What type of que tipo de capital material, what type of material capital do you generate or not in the daily basis for Woman Bees? Que tipo de capital material você acha que você está gerando? Você, por exemplo, você gera ferramentas para as pessoas, você coda e faz algum tipo de infraestrutura que as pessoas possam estar usando para o trabalho que você faz? Entende o que eu estou falando? Mhm. Yeah. Personally, not, but we have another girls that they have a potential to build things or make an infrastructure or another Ok. type of Ok, então, material. so you yourself, you don't generate this type of... When it comes to Woman Bees, no que diz respeito a Woman Bees, você não gera esse capital material, né? Tem as suas outras cofundadoras que estão gerando esse tipo de ferramentas, né? Ou de infraestrutura tecnológica para fazer o trabalho que vocês fazem, não é isso? Sim. Okay. So, are you the type of person that generates financial capital in a sense that you go to the markets to raise to generate yields, or do you have the know-how and the ability to generate yields, investing money? Você tem o know-how para gerar retorno, retorno de investimentos financeiros? Do you do that, or this is not something that you do? This is not something that you have a direct relationship. Isso não é um tipo de capital que você tem uma relação próxima. Well, we have some we are investing in some things. Maybe could consider or not. Like, yeah, investing in crypto or something. Yeah, I know that you guys receive grants. I'm aware of that. But eu sei que vocês recebem grants, acessam, especialmente pelo optimismo. Mas o que eu estou falando se você do you feel that you yourself have this is a natural resource for you. You're a person that has facility to generate financial gains, né? Você é uma pessoa que tem facilidade de gerar retorno financeiro, ou enfim, né? Conhece estratégias de gerar. This is not you, right? I think I'm just asking you because I don't know if you have this type of easiness to generate. I don't know. Well, easiness? I don't think so. Okay, so financial capital doesn't have a direct relationship with you, right? Então, o capital financeiro não tem uma relação direta com você, beleza? So, until now, you have the social capital, and we're going to get to the intellectual capital, right? So, when it comes to living capital is related to nature, right? The currency is generates being someone that incentivizes or protects, right? Like a steward, right? Watersheds, or someone that has a direct relationship with nature, in a sense that you want to activate living capital of nature, sequester
carbon sequestration, generation of nitrogen. So, do you deal with living organisms like Cauê here does, com land regeneration with living organisms, with soil? Do you feel that you're this type of person, that you generate this type of capital, Lili? Você é esse tipo de pessoa que mexe com a terra, que faz restauração de biomas, que faz a proteção de rios, que você está ali sempre em contato, né, com a vida desse planeta. Are you this open door person? Are you a nature person, Lili? I support projects with that field, but consider myself, I don't. I think I don't have the capabilities yet to do it. Interesting. It's something that you can unlock, right? Isso é uma coisa que você pode desenvolver também. This is something that you can develop, you can unlock, you can, you can open yourself to do so. But for now, you wouldn't say that you're someone that generates living capital, right? Então, por enquanto, agora você não seria essa pessoa que gera esse capital de vida, né? Você incentiva e protege, e incentiva, e planta, enfim, restaura. Você não é esse tipo de pessoa ligada, né, à geração de vida na natureza de uma forma geral. Ok. So, intellectual capital. Ideas, knowledge, words, images, intellectual property. Aqui, here he listed intellectual property, propriedade intelectual. I wouldn't put it that way, but ok. Aqui, nesse trabalho, que não foi feito só pelo Locke, né, foi feito também pelo Greg Langu, ele listou aqui propriedade intelectual, mas beleza, vamos considerar aqui. Aqui, capital intelectual é mais você ter essa facilidade, né, de falar dos conceitos das coisas, de expor as suas ideias, de você ter conhecimentos em umas mais diferentes áreas, ou enfim, você ser uma espécie de generalista especialista, né? So, intellectual capital is more related to that, to your capability to express yourself, to understand conceptually some different type areas of knowledge. You have easiness with words, with to create an image of things. So is this something that is strong in you? The capability to speak with words, to generate the images, to share different types of knowledge. Is this something that comes natural for you, Lili? Yeah, I think so. We have a person intellectual capital. Okay, all right. So let's now experiential. It's related to action. So you know how to do something. So you have this something as an embodied experience. You have even you can create wisdom around it. Então, o capital experiencial tem a ver com o fato de você saber botar a mão na massa e fazer acontecer as coisas, né? Então, é uma experiência que está incorporada em você, né? Que está tão incorporada que você cria uma sabedoria em torno dessa experiência. So, do you consider this that you have this experiential capital as an action? Yeah, in some situation, I think. If I am studying and if I working in some projects, I can gain experience, and maybe it could be like a wisdom after that. Okay. So until now, you feel that you have relationship with social capital, right? With intellectual capital and experiential capital, right? Is that right? Yeah. So when it comes to capital espiritual, with spiritual capital, prayers, the intention, spirituality, faith, karma, and are you a very spiritual person, not necessarily religious? Você se considera uma pessoa muito espiritual, não necessariamente religiosa, Lili?
Sim, So, eu but are you considero someone that prays for everybody, for you do your meditations daily, you're always doing things for people in that sense, so you do Reiki, for daily, instance, I don't know, yeah, that's but the I type like of to be grateful. So in some situations, not often, so but sometimes. but when it comes to capital, it's something that you don't do only for you, you do it with others, right? So are you this type of person that generates this spiritual capital within other persons? Você é esse tipo de pessoa que gera esse capital espiritual por entre outras pessoas, né? Are you this type of people? Você é Yeah, esse tipo de pessoa? thanks. Oh, what? O que, Lili, que você falou? Uh, yeah, so 100% spiritual, I don't know. I think I Você don't entendeu o think. que eu falei? Did you understand what I said? I said, are you the type of person that is always in the spiritual mode, in a sense that you elevate other people around you with your prayers, with Reiki, or doing meditations with people? No, I know I don't do that. Yeah, that's what I'm talking about. So, eu perguntei se você é esse tipo de pessoa que eleva as pessoas espiritualmente, né? Faz meditações, faz reiki. Por exemplo, Deruila is this type of person. If she was here, Deruila, she would say that she generates a lot of spiritual capital. So, but that's not your case, right? Isso não é o seu caso, não é isso? No. Okay. So, let's go for cultural. Are you someone that likes to generate rituals, storytell your life, sings or generate songs? Are you a community person, or do you like to harvest? You like to steward the community? Você é esse tipo de pessoa que conta história, que incentiva a realização de rituais comunitários, que você é a cuidadora de uma comunidade? Are you this type of person, Lily? Yeah, I think so. I like to do some community activities like dynamics to activate the people, to incentivize participation. Yeah, I think so. Então você considera que também você gera esse capital cultural, não é isso? Sim. Eu gosto de cantar também como Esther. So, finishing, we could say that you generate a social capital, right? Yeah. You generate intellectual capital and you generate cultural capital, right? Mhm. And experiential. So social, intellectual, experiential e cultural. Yeah. Então, gente, ela é o tipo de pessoa que entende que ela gera capital social em torno dela, com conexões, influência, relacionamentos, né? Capital intelectual, porque ela está sempre compartilhando os conhecimentos dela, está sempre, enfim, está sempre fazendo isso de forma muito natural e empática para ela. Ela é uma pessoa mão na massa, sempre está incentivando as pessoas não só compartilhando conhecimento, mas botando a mão na massa para as pessoas poderem aprender junto com ela, etc. E esse capital cultural ela está sempre querendo invocar o espírito de comunidade, né, nas pessoas, de gerar comunidade, de contar a história, de gerar rituais. Então, essa é a Lili, galera. Sim. Essa é a Lili em termos de capital. This is Lili in terms of this 8 forms of capital here. This is Lili, essa Lili dessas 8 formas de capital, né? Então vamos voltar lá no. So Lili, please see if you don't forget. So it's social capital, right? Intellectual capital, experiential capital, and cultural capital. Okay? So write it down. Anota aí. Write it down because we're going to map this. Então, gente, enquanto a gente volta aqui para o nosso Miro Board, né?
vamos fazer uma rodadazinha de apreciação aqui, para ver o que vocês aprenderam sobre os volumes de recursos que nós, como seres complexos, temos e que tipos de capitais que nós podemos indexar esses recursos, né? E como é que a Lili se identificou com aqueles 8 tipos de recursos ali, não é isso? Então, vamos começar essa rodada de apreciação com você, Claudinha. O que você achou? O que te surpreendeu do que a Lili compartilhou, né? O que você achou de interessante? Oi. Tem bastante novidade sobre a Lili, né? E a gente não tinha ouvido antes, né? Ou pelo menos de repente eu não tinha compreendido que para ela também são muitas novidades, né? Está no mundo Web3, né? Essas partilhas têm ajudado a ela a se empoderar mais no Wanambis, né? Não sei se eu pronunciei certo, e que, ao contrário também do que o Vini pensava, ela tem, eu não estou sabendo usar a palavra certa, tem coisas que parece que são óbvias e, na realidade, não são. Ela ela também tem desconhecimento, mas em outras partes ela tem muito conhecimento agregado para partilhar. E a vontade dela de partilhar tudo isso é que encanta no trabalho que ela realiza e quer realizar. Ela para mim, na minha opinião, ela é uma grande solidária, se é a palavra certa, não sei se você compreende. Solidariedade, eu acho que a sua solidariedade ela é também muito vultosa e diferente. Não sei se eu me fiz entender, gente. Sim, eu compreendo tudo. Obrigada. Você compreende mais do que quando no falar, não é isso? Sim, eu compreendo mais da fala. Ah. Mas daqui a pouco você vai ficar. Sim. Eu vou disponibilizar você entender mais o português e falar também. Sim, olá. Eu estou aprendendo. E está aprendendo bem, já está dando para eu entender bastante, hein? Sim, eu escuto Lili. música brasileira. Então, Lili, olha que legal, hein? Então, mapeamos hoje aqui com você que você é uma pessoa que entende que gera capital intelectual, gera capital experiencial, gera capital social e gera capital cultural. Olha que legal, né? Uhum. É muito melhor do que a gente falar de recursos humanos, né? It's much better than call human resources, isn't it? É bem mais interessante, né? Mas vamos continuar a rodada de apreciação aí, Claudia. Você passa para quem? Tem aí a Esther e tem o Cauê. Vou passar para a Esther. Opa. Então, Lili, agora sim entendi. Eu tinha me confundido no começo. Achei que ia falar sobre optimismo, mas é sobre o seu projeto da Woman Biz, que é bem desafiador. Eu participei de um hackathon aqui no Brasil, também sobre esse desafio de trazer mais mulheres para a tecnologia, e eu percebi que todo mundo está perdido nesse tema. Então, isso que você está tentando resolver realmente ele precisa dessa abordagem mais completa aí, que é entender os capitais, né? Se você olhar de um jeito somente porque as mulheres não mergulham nessa área de tecnologias, só do ponto de vista que a gente está acostumado, que é o capital financeiro, a gente não consegue explicar. Então, eu achei bastante interessante. A hora que o Vinícius estava falando, eu ficava olhando para mim, não tinha como evitar.
ficava pensando, e eu, que capital que eu tenho? Parecia uma criança aprendendo alguma coisa. Já conversei com a minha irmã, ela é pedagoga, eu estava aqui conversando com ela e ela também já falava. E é uma abordagem diferente, né? Uma novidade, assim, um jeito de olhar que só funciona se a gente estiver num grupo, né? É interessante isso. Esse olhar de capital, ele só funciona se a gente estiver num grupo muito bem sintonizado, né? É isso que eu percebi também. E achei, assim, valeu bastante a pena aprender tudo isso com o seu processo aí. Eu passo agora para o Cauê. Muito obrigada, Esther. Nada, que isso. Realmente, achei a colocação da Esther muito legal. Não tinha pensado por essa forma. E realmente, quando a gente começa a destrinchar diferentes tipos de capitais, né, a gente começa a identificar, vamos dizer, tira esse foco do financeiro, que pelo menos no Brasil, assim, né, acho que também é o caso de outros países da América Latina. Vamos dizer que o próprio país não tem a soberania, né, nesse sentido do capital. A gente acaba dependendo sempre de um capital externo, assim. Então, eu acho que a gente tirar esse foco coloca a gente numa posição onde a gente consegue identificar diversas formas da gente ser abundante mesmo, né? Se identificar, se reconhecer como abundante. Eu acho que a construção nesse caminho, ela é de formiguinha, assim. Acho que a gente conseguir compreender cada vez mais, expandir cada vez mais nossa compreensão e digerir tudo isso faz parte, então é um passinho de formiga mesmo. Mas enquanto eu estava rolando o mapeamento, né, eu fui ouvindo assim, eu fui fazendo uma interação eu ia usar o GPT, mas ia demorar muito para abrir, daí eu usei o Copilot. Eu fui fazendo uma interação sobre as formas de capital, né? Eu montei uma planilha, coloquei aí, e eu tentei levar mais para um caminho de usabilidade mesmo, de coisas que a gente pode ter dentro de um mapeamento, né? Como a gente está fazendo. Aí, até se você quiser se você quiser dar uma olhada, Vini, para ver se é, tem alguma coisa, né? Mas teria o tipo de capital, uma descrição bem breve, assim, né? E um mapeamento que, dentro de uma perspectiva até individual ou coletiva, né? De uma comunidade, como que a gente pode fazer um tipo de mapeamento sobre esse capital? Eu fui explorando, né? Fiz várias interações, algumas coisas eu falei assim, nossa, isso aqui tá meio redundante, isso aqui não. Mas esse foi um pouco do resultado, assim, de como que a gente pode ter interação, né, em torno desse mapeamento dentro de uma comunidade, assim. Então, para ilustrar um pouco mais e também fertilizar o terreno para gente. Bacana demais, Cauê. Dá para mexer bastante coisas aqui, mas é bacana isso que a atitude, a proatividade que você teve, né? De já puxar ali o chat GPT e já fazer um trabalho desse, já puxar algumas coisas a mais para além, né, do que já estava colocado naquele post ali do OC, né, no Gitcoin. Bem bacana aqui, mas dá para a gente ampliar isso aqui muito mais, né? Com certeza absoluta. Mas bem bacana, galera, dá para vocês Sim, sem abrirem, ele dúvida. compartilhou aí, tá aberto aí, né, para vocês poderem ver o que ele fez em cima desse mapeamento que a gente fez com você. Lili, you can access to, it's in Portuguese, but I think you're going to understand the same way. But very interesting. Yeah. So, guys, that's it for today. We're going to continue to explore. Nós vamos continuar explorando, Lili, a relação entre essas formas de capital, entendeu? Com você semana que vem. E como elas conversam de você e com você como um bis, entendeu? Você vai entender a relação. Como é que essas formas de capital que nós mapeamos, que eu vou mostrar aqui de novo, para a gente ter isso na cabeça fresquinho, né? Da Lili, rapidinho. Um momentinho. Aqui. So here we go. We're going to see next week. Nós vamos ver na semana que vem, galera, nesse mesmo bate-horário aqui. Eu vou ver com a Alice se vai ser esse mesmo horário, ou se a gente vai fazer em outro dia, mas a rigor é esse horário aqui. Nós vamos ver como é que esse capital intelectual se relaciona com o experiencial, com o social e cultural, correto?
Quando é que eles perdem a barreira, né? Eles viram quase que uma coisa só, né? Porque nós somos seres complexos, então não tem as coisas tão divididinhas assim, né? E nós vamos entender qual é a relação desses capitais, Lili, que você tem com o próprio fomento, né? Com o próprio empreender da Woman Beans, né? Por quê? Porque depois nós vamos mapear, na sua perspectiva, Lili, quais são os capitais que a Woman Beans tem. Quer dizer, claro que você vai falar das outras meninas, né? Das suas fundadoras, mas nós vamos olhar pela sua perspectiva, tá? Nós vamos estar mapeando, porque no final nós vamos entender, né? Que tipos de capitais estão faltando, por exemplo, e consequentemente recursos, né, para o Woman Bees. Isso vai nos facilitar mais para frente a gente fazer a ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilháveis, tá bom? Mas isso vai ser mais para frente, não agora, né? Mas vamos fazer esse trabalho. Então, gente, é isso. Porra, muito bacana, adorei, né? So let's do our checkouts. Vamos fazer nosso checkout, começando por você, Lili. Fica à vontade. Bueno, for me, it was really interesting. I didn't know the type of financial resources. Maybe I learned when I was at school, secondary, I didn't remember that. But it was a good way to remember that, and let's put in practice related to women bees and me as person. It led me to think about this type of resources. Obrigada con todos ustedes, todas personas también por dar sus opiniones. Bueno, paso para Esther o Claudinha. Opa, travou aqui. Oi, Lili, obrigada. Gratidão aí pela oportunidade de aprender e contem comigo, que eu também quero descobrir os recursos que eu tenho. E é isso aí. Na próxima a gente se vê. Gracias. Cláudia, Agora ele apareceu aqui diferente. Pronto, agora eu consegui abrir os dois. Só estava conseguindo abrir o áudio. Ai, foi muito bom estar aqui com a Lili. Ela tem uma energia boa, né, Esther? E Cauê também, e poder entender um pouco mais sobre esse capital, que eu também vou chegar lá, né? Eu tenho muitos capitais. Então, e Vinícius gosta. Então, já vê no passo da Lili que é possível, né? E como que a gente já tem que ir pensando nisso. Então, quando a gente vê o outro, a gente já vai se espelhando no que a gente vai chegar para frente. Então, eu acho que participar com vocês é bom por isso, né? Obrigada. E eu vou passar para o Cauê. Obrigada, Opa, Claudinha. obrigado, Claudinha. Bom, saio feliz, assim, tô contemplado, gosto bastante desse assunto. Legal pela abertura também, Lili. Valeu aí por estar com a gente nessa jornada. Quero me envolver mais, assim, quero poder contribuir mais, então infelizmente não consegui chegar junto na última delegação, eu estava sem OP e acabei que eu estava cheio de coisa para fazer, não consegui, vamos dizer, era simples de resolver, mas a gente acaba deixando para depois e daí ficou de última hora, eu perdi o horário. Mas na próxima vez vou estar mais atento. Oi, já vou. Não, depois eu já vou lá com você. Mas na próxima vez eu vou estar mais atento e, bom, pode contar com a nosso apoio aí em qualquer Obrigada. atividade, tá bom? E se Valeu, Deus galera. quiser, eu também já vou estar, né, Cauê? A gente vai Sim, resolver esse sem negócio para dúvida. da próxima, a gente já vai estar com tudo. Sim, Tchau. quando você vê como é simples, você vai ficar de cara, como eu demorei tanto tempo. Tá Eu certo, também, gente. porque foi o que eu pensei, falei assim, não acredito que eu demorei tanto tempo para entender. Tá certo, gente.
Beijo no coração de vocês, um excelente final de sexta-feira, um bom final de semana. E, Cauê, fica ligado, que se Bye. amanhã a gente consegue conversar amanhã, Cauê, você e o Atos, para a gente ver a história do Simpoeses, tá? Mas, enfim, beijo no coração e vamos lá, galera. Valeu. Vai, Lili.